Bom dia, meus amigos. Estou de volta aqui. Estou na Avenida da Saudade, no Passaré, casa do meu amigo e irmão Jairo. Bom dia para vocês. Hoje é o dia 21 de maio de 2022, sábado. Eu sou o Dr. Heleno Lopes. Vamos logo anunciar que hoje está sendo reinaugurado o estádio Presidente Vargas, que abrigou um suposto hospital de campanha na pandemia, e o dinheirinho, né, foi todo desviado, né? Ninguém sabe para onde. Hoje tem Ferroviário e o Botafogo de Ribeirão Preto, Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos também dizer que tem muitos assuntos. No assunto de direito, aliás, tudo para mim é direito. Não tem nada de errado, não. Tudo é dentro da Constituição, dentro do Código. Eu vou falar sobre exoneração de encargos alimentícios. Me pediram, né? Senhores, é de fazer vergonha o que a gente assiste. Eu estava na CNN ontem, aí a âncora lá do posto, como é o nome do programa, botou o doutor Paulo Sartori, desembargador aposentado como presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e o José Eduardo Cardoso do outro lado, famoso, aquele que era advogado da Dilma, que foi ministro da Dilma, foi ministro Lula. Meu amigo, eu tenho uma concepção comigo. Quantas vezes o cidadão me procura, se você conta essa sua história, eu não vou pegar porque você perde a ação. É preciso ter vergonha o advogado. Como é que um canalha desse, o Paulo Sartori, ele é muito bom, mas é muito polido, ele argumenta, mas não coloca o direito na rigorosa acepção da palavra. Quando ele diz que o Supremo deveria de imediato arquivar o processo do Daniel Silveira, ele cita o artigo 107 do Código Penal. Ele esquece que deve ser o 107, inciso 2º, em Romanos, extingue-se a punibilidade pela graça ou indulto pela parte do presidente da República. Ele foi bom. Aí ele mostrou, Eduardo Cardoso disse, é inconstitucional o decreto que anistiou, que deu graça, deu indulto ao Daniel Silveira. Como é que um sujeito desse, tal de Zé Eduardo Cardoso, não tem vergonha, rapaz? Dizer uma imoralidade dessa, cadê a fundamentação? Vou explicar para o senhor. Ainda hoje não ouvi ninguém falar no que eu sempre digo. Começou pelo inquérito do fim do mundo, no dia 14 de março de 2019, instaurado pelo presidente do Tribunal Supremo, Dias Toffoli, na época. O senhor ministro Alexandre de Moraes vem abusando do poder. Agora, eu acho que é uma indignidade, eu repeti a palavra, indignidade, não só do ministro Alexandre de Moraes, mas também do Dias Toffoli. Porque, olha, partindo do princípio que eu vou excluir dois, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, na época tinham 10 ministros, 11, e aprovaram esse inquérito do fim do mundo, que eu chamo de inquérito Teia de Aranha. Olha bem, se o Dias Toffoli já praticou o abuso de autoridade ao concordar com o ministro Alexandre de Moraes, como é que se pode conceber que um elemento desse não tenha vergonha de decidir, como acusado, decidir em seu favor? É gaiato, né? Quando foi o delegado federal e o procurador da República mandaram a delação premiada da Odebrecht, que colocavam na lista de propina o ministro presidente da época, hoje depois tá, do Supremo Tribunal Federal, com o nome de
o amigo do meu pai, botar em votação se deve o Toffoli ser investigado. Foi a 0 e ele votou em si próprio. Se fosse um cidadão de dignidade, não, eu não posso votar a meu favor, eu tenho que me julgar impedido. Quer dizer, é mesmo que um juiz que seja pai do réu queira absolver o réu assim de uma vez. Tem que se julgar impedido. Agora vamos aqui aos abusos de autoridade cometidos pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, pode o ministro decretar a prisão de uma ativista bolsonarista Saruínta, porque ela disse alguma coisa. Segundo, pode ele decretar a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio por manifestação de pensamento, expressão e comunicação, artigo 5º, inciso 9. Pode ele decretar a prisão do Oswaldo Eustáquio, né? Do Roberto Jefferson, mantê-lo preso pela Lei de Segurança Nacional que está revogada. Pode ele decretar a prisão ou mandar processar o senhor, parece que é deputado estadual, é federal, o Elton Macedo. Pode, ou não é abuso, ele determinar a prisão de um caminhoneiro, rapaz. Prisão do caminhoneiro. Zé Truvão. Decretar a prisão do jornalista Alan Santos e ainda mandar extraditá-lo lá nos Estados Unidos para cá. E que eu disse aqui, não vai haver nunca extradição. Decretar a prisão do Roberto Jefferson, a prisão do Daniel Silveira e o pior. Vou dizer para o senhor, viu, Paulo Sartori, e para você, imoral José Eduardo Cardoso, vou dizer para vocês, escutem o que eu vou dizer. O senhor devia dizer que o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, não admite mandado de prisão em flagrante. Então o seu ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão do Daniel Silveira por mandado de prisão em flagrante, uma invenção que ele criou para poder burlar a Constituição Federal. Porque o artigo 53 diz que o próprio Daniel Silveira, quando ele diz um bocado de coisa que talvez muitos brasileiros pudessem dizer, quisessem dizer, eu não digo porque eu respeito, não os ministros, eu respeito o Supremo Tribunal Federal. Quem desrespeita o Supremo são ministros da Corte. Eles é que têm o dever de respeitar. Se eles não respeitam, eles permitem que qualquer cidadão brasileiro faça o diabo. Muito, você vê lá, naquelas manifestações de rua, tudo de verde e amarelo, tem lá fechar o Supremo, não sei o quê, tem nada de fechar o Supremo. É o ministro que promete cumprir a Constituição Federal, respeitar o seu compromisso, respeitar a sua dignidade. Então, quando o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, diz lá, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem de autoridade competente. Nessa ordem de autoridade competente está a prisão preventiva e está a prisão definitiva, condenatória. Ora, mandado de prisão em flagrante, isso aí nunca se viu na história do direito. Quanto mais que é no inquérito Teia de Aranha, que o Marcos Aurélio de Mello chama de inquérito do fim do mundo, e que o Alexandre de Moraes, no dizer do Marcos Aurélio, é o xerife, entendeu? Ele manda para a Câmara Federal e o descarado, o submisso, juntamente com seus comparsas submissos, por terem rabo preso perante o Supremo, sem o auto de prisão em flagrante. Porque o parágrafo 2º do artigo 53 diz: pode o deputado ser preso em flagrante quando o crime é inafiançável. E neste caso, pergunta qual foi o jurista que disse isso. É remetida cópia do auto de prisão em flagrante, é emitido o auto para a Câmara a qual pertence o parlamentar. Alexandre de Moraes mandou um ofício, ainda descaradamente,
ele bota na decisão dele que o crime é permanente, porque o vidro ficou passando, isso não tem nada, rapaz, é muita falta de respeito. Bom, outra coisa que ninguém disse, artigo 302 do Código de Processo Penal. O auto de prisão em flagrante deve ter assistência obrigatória de duas testemunhas. Tanto é verdade que se o condutor não trouxer duas testemunhas do fato, duas pessoas assistindo à apresentação do autuado serão convidados para prestar declarações, não sobre os fatos, mas para declararem que assistiram quando o condutor fulano de tal trouxe preso em flagrante fulano de tal. Outro artigo 304, outro artigo 306, além de duas testemunhas, é obrigatório o delegado ou a autoridade autuante mandar por escrito comunicar à família ou procurar todos os meios comunicar a prisão da pessoa. É obrigado também mandar uma cópia para o juiz da causa, que não tem. O juiz é a vítima, que é o Alexandre Moraes. E também tem que ter assistência de duas testemunhas, não. Tem que ter a entrega da nota de culpa ao réu. E mais, no inquérito que indicia, tem que ter o relatório, duas testemunhas, acesso à defesa do réu. E aí? Bom, aí o senhor Alexandre Moraes mandou constranger a mãe do Daniel Silveira para prestar depoimento. Isso é incrível. Agora veja uma coisa. Qual foi a ofensa que o presidente Bolsonaro fez ao Estado Democrático de Direito? Nenhuma. E qual foi, ou qual é, ou quais são as ofensas dos excelsos ministros na nossa Constituição Federal? Vamos lá, devagarinho. Primeiro, lá em Portugal, reunido lá, o Supremo é o poder moderador. Que poder moderador? O Brasil é um semipresidencialismo. O que é isso, hein? Eu não sei. Outra coisa, lá em Washington, o senhor Luiz Fux vai lá e diz umas coisas contra o Brasil. Lá aí vai se reunir com a tal de Tabata Amaral, a deputada responsável, com os ricões lá em Boston, com a Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso e parece que o Ricardo Lewandowski. Aí lá vão detratar a figura do presidente da República. Aquelas vezes, aquele boneco do sábado de aleluia, com a cara do Bolsonaro, levando porrada, facada. Aquele procurador do Maranhão, esse tal de Zé, como é o nome dele, eu não sei nem o nome desse canalha. É um ator aí que apareceu aí, que é horrível, que deseja a morte do Bolsonaro, que ele deve ter. Celso de Mello, ministro, antes de sair do poder judiciário, Bolsonaro negacionista. Genocida. Como se isso não bastasse, o senhor ministro Alexandre Moraes determina que o Senado instaure uma CPI para investigar, só para esculambar o nosso presidente, recusando-se a ouvir médicos, tratando mal até as mulheres, a nossa querida Mayra Pinheiro, aquela médica, não existe o voto dela. E mais, cada testemunha ela é execrada. Por quê? Esse tal de Randolfo Rodrigues, senadorzinho conhecido por saltitante, fazia o diabo. Eu só estou fazendo narratório para vocês verem como é a história. Agora, aconteceu do Bolsonaro mostrar que já otorgou quase 400 mil títulos de propriedade de terra, coisa que nenhum governo fez. O governo da PT, pouquinho, não deu 40 mil. 400 mil já. Título de propriedade. O MST, para querer demonstrar que ainda existe,
recentemente, foi sábado domingo passado, invadiu uma fazenda, porque o cidadão estava fora do proprietário. Descaradamente, comando do Guilherme Boulos. Descaradamente, o cidadão voltou para casa, para a fazenda dele, e os caras lá descaradamente disseram que porco, pão e mortadela. Quer ver mais? Qual foi o jurista que disse que quando é decretada a anistia, o indulto de um réu qualquer, porque eu acho que o presidente Bolsonaro, ele não quis dizer o que eu digo, porque ele podia dizer por escrito. Ele concordou com a condenação do Daniel Silveira, porque quando o presidente vai conferir o indulto ou uma graça, ele não pode analisar a certeza que ele está indultando ou dando graça à pessoa. Ele concedeu graça abrangendo a pena principal e as acessórias. E por expresso, qualquer jumento que passar pela frente do curso de Direito, quem escutou as aulas do doutor Paulo Bonavides, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, foi meu professor, sabe que quando se extingue a pena principal, extinguem-se as acessórias. Mas no decreto do Bolsonaro, para evitar questiúncula, está lá, pena principal, pena tal, pena tal, pena tal, pena tal. Qual seria o dever do Poder Judiciário? Essa Rosa Weber recebe o ADPF, dá 10 dias para as explicações do presidente e da PGR, ela devia fulminar de imediato, doutor. Porque a prerrogativa constitucional do presidente da República não pode ser derrogada por ninguém. Vocês sabem que esse mesmo Supremo Tribunal Federal, no decreto de indulto do Michel Temer, que todo mundo gritou, ele saiu, deixou o indulto na mão do Supremo, porque todo mundo gritou, ninguém quis. Ele botou para a rua os 40 colegas do Lula, o ladrão igual o Lula. O que vocês querem ver? Você dá indulto ao Zé Disseu, entendeu? Agora, lá está o pobre do Zé Trovão, guiando o seu caminhão de tornozeleira eletrônica, a extradição do Alan Santos, que não vai sair nunca, esse processo vai terminar, porque tudo era só papel de cá, tudo é papel de cá o Bolsonaro. Aí, o senhor Luiz Roberto Barroso, para esculhambar mais ainda, é que ele disse, quem vai participar das eleições são as forças desarmadas. Eu acho que é a mãe dele que nos arma, né? Senhores, agora é incrível como esse Zé Eduardo Cardoso é vagabundo, porque ele, para ter dignidade, bastava ele rejeitar o convite da CNN, ou então dizer, olha, eu não vou manifestar nisso, porque eu fui advogado da Dilma, eu fui ministro do Lula, eu sou contra o Bolsonaro. Ficasse calado, rapaz. Que é vergonha, o sujeito não tem vergonha. Vamos lá, outras coisas mais. Olhando o G1, que é um site do Sistema Globo, está lá eles esculambando esse conectivo do Yalomanitsky, o homem mais rico do mundo, que o Bolsonaro trouxe, e ele veio tranquilo, porque sabe que o Bolsonaro prega a democracia. Ele vai colocar satélite para fiscalizar a Amazônia, para identificar a derrubada ilegal de árvores, as queimadas e outras coisas mais. Vai levar banda larga desse cidadão para as escolas de toda a região amazônica. O que é isso aí? O Geusa, se não tem computador, como é que vai ter banda larga? Meu amigo, eu só comprei computador depois que eu sabia que tem internet. Pensa aí o G1 de lá, não sei o quê. Rapaz, você ouvindo qualquer coisa da Rede Globo, você fica pasmado como é que dizem tanta heresia, tanta hipocrisia, tanto canalha, esse tal de Sardenberg, mais essa tal de Cássia Godoy, mais essa
não sei o que, Vasconcelos, não sei nem o nome dela, essa tal de Major, esse tal de William Bonner, um bocado de vagabundo, só de sentadeira. O pior é esse Paulo Galvão de Madrugada. Essa tal de Vera Magalhães, horríveis. Agora veja, quantas obras o Bolsonaro já inaugurou, inclusive aquela obra que o Lula bate, quem botou no Nordeste foi eu, me tirou sem vergonha, ladrão. Em 2010, era para concluir em 2012, cadê? Só quem botou foi o Bolsonaro. São os 900 bilhões que o ladrão do Lula desviou. Vamos ver as obras aqui do Lula, vamos ver. Vou logo dizer para vocês. Assaltou a Petrobras. Aí, achou pouco. Vamos lá no fundo de pensão dos Correios, nhaco, agarrou. Vamos lá no fundo de pensão da Caixa Econômica, nhaco, com a quadrilha dele. Vamos lá no fundo de pensão do BNDES. Não, do Banco do Nordeste, nhaco. Vamos lá, Previ do Banco do Brasil, nhaco. Acharam pouco. Aí acharam pouco. O pessoal do PT achou pouco. Aí a GEAP, olha a vergonha aqui, a GEAP, Grupo Executivo de Assistência Patronal, Plano de Saúde dos Servidores Federais, que é uma fundação pública, descontando no máximo 30% dos vencimentos dos servidores federais, plano de saúde, privatizaram imediatamente a lá do Anhaco, 400 milhões, isso bota em 2013 para cá, vou ter que dar o juro de correção monetária. Olha bem, aí a GEAP ficou tão esculhambada que hoje ela já perdeu mais ou menos uns 100 mil filiados, porque o centro antigamente contava em folha de pagamento, o servidor público estava acostumado com aquele desconto, tirava de folha, aí o boleto, o servidor que pagava, vamos dizer, atualmente pagaria R$800, o boleto é de 200, o cara ganha menos disso, não pode pagar. E fora disso, tem uma ação aí, você vê na internet, tudo nesse mundo é a conivência do partido que quis e quer implantar o comunismo no Brasil, com os comunistas colegas, que eu não posso reputar com outra coisa, com a devida vênia, dos colegas que estão praticando atos contra a democracia. É claro que Stalin não tem ponto de correr. É um negócio. Olha, você veja aí que o Lula bateu nos peitos. Paguei a dívida do FMI todo dia. Ele pagou o juro da dívida do FMI, era de 4% ao ano. E sabe o que acontece? Arrombou a dívida externa, a dívida interna do Brasil, cujo juro acompanha a taxa Selic, hoje está 14, 15, 18% ao ano, fora o índice de correção monetária. E aí, era legal pagar o FMI? Quando você vai comprar, às vezes você presta atenção. Eu, por exemplo, fui comprar um negócio lá, aí o cara só, é tanto, não tem diminuição de preço, mas você pode pagar em 10. Eu quase mandei botar em 10 prestações. Que eu pagar em 10 meses, sem juros, quer dizer, o Lula tirou o Brasil do FMI, mas arrombou a Petrobras, arrombou o BNDES, construindo o Porto de Mariel em Cuba, construindo o metrô de Caracas, construindo não sei o que na Nicarágua, lá em Macau, Moçambique, todo canto, um ladrão desse daqui é ser presidente da República. Agora, hoje eu estava ouvindo, madrugada, os repórteres perguntando, o Lula casou, por que ele não casou com a Rosimeire, aquela bicha que ele levava no lugar da Marisa Letícia, para as viagens, dia clandestina no avião presidencial, porque não aparecia na relação dos passageiros, nem em hotel, nem nada, entendeu? Aí, casou com essa tal de Janja, Rosângela, chamado por Janja. Aí ele casou, perguntando, ele convidou alguém do MST, pobrezinho, para... Diz que lá foi fortuna, gasta
e tem mais de 200 pessoas convidadas, a fora os não convidados que foram convidados de última hora. Tudo isso a gente pode acreditar que um larápio desse, descondenado por quê? Porque ele não foi inocentado, mas hoje eu digo, o ladrão do Lula continua ladrão, larápio. Ele não foi absolvido, não foi inocentado, como ele diz. Agora, é triste a gente assistir quando essa Amanda Klein, pela CNN, ela levou um cacete dos convidados dela, que ela quer impor a situação dela de torcedora dos comunistas, e o convidado fecha a boca da bichinha. Agora mesmo, já estão cogitando ir para a justiça para não deixar ser feita a privatização da Eletrobras. O Lula, que é o Brasil, cheio de empresas. O Brasil não é empregador de nada. O Brasil devia ter só o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES e o Banco do Nordeste. Acabou. Ainda é muito. Privatizar tudo, porque eles querem desprivatizar ou não privatizar, porque fica mais fácil meter a mão, roubar. Você veja aí que a Petrobras está bem caladinha. Por quê? Porque a União Federal é uma empresa de capital aberto, é SA, o Bolsonaro não pode intervir, como a Dilma interveio na época. Vocês sabem disso, né? O que ela fez? Mandou a Petrobras pagar os aumentos do combustível. Quer dizer, da renda da Petrobras, quando já havia roubo, pagar os aumentos para o combustível ser estacionado. O Bolsonaro podia congelar, podia intervir na Petrobras, pegar o dinheiro que pertence à União. Vocês sabem que quando uma empresa de capital aberto, sociedade anônima, a União Federal tem 51% das ações. Ações caras, preferenciais, nominativas, tudo. Ele podia muito bem pegar o dinheiro que é destinado à União Federal, da renda da Petrobras, que só nesse primeiro trimestre foi de 44 bilhões, pegar a parte da União Federal e baixar o preço da gasolina, pegando o dinheiro da União e botando lá. Quer dizer, isso aí é crime de desviar verba pública para uma coisa não prevista na lei. Lá no artigo 315 do Código Penal, diz que é crime você fazer esse negócio de tirar dinheiro de um lado para botar no outro. Se você, por exemplo, se tem a verba da educação, você não pode tirar dinheiro da verba da educação para aplicar no Ministério da Saúde e vice-versa, qualquer ministério, a menos que você faça esse contingenciamento mediante a autorização do Congresso Nacional. Agora, o irresponsável do Partido dos Trabalhadores, que foi a maior quadrilha, em nome do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo, aquela desgraça que foi criada pelo Lula, Fidel Castro, Hugo Carvajal, Ciro Gomes e o representante das Farc da Colômbia. Forças Armadas Revolucionárias colombianas, que comandam o tráfico de droga em todo mundo, porque inclusive aquele Pablo Escobar foi morto depois de muita busca, e descaradamente esses caras exigiram patente de generais para negociarem com o governo colombiano. Quer dizer, tudo isso, agora fazendo a América Latina, uma América comunista, pregando esse comunismo, o seu Lula. Ele diz abertamente que o socialismo chinês é a melhor coisa que tem, é implantar aqui. Vocês vejam a situação da Argentina, ela está arrombada. Cuba, o pessoal está morrendo de fome. A Venezuela está pior do que o pessoal que come rato e morcego na Coreia do Norte e na China. Pessoal, a gente fica meio cabreiro. Agora eu vou continuar dizendo as obras do Lula. Quais foram? Me aponta aí uma obra do Lula, uma obra da Dilma. Agora, o seu Zé Eduardo Cardoso
Faz vergonha um canalha desse dizer que o decreto do Bolsonaro é inconstitucional. Agora vocês vejam a truculência, a abusividade, o abuso de autoridade do Alexandre de Moraes. Quando baixou o decreto de anistia, não, de graça e indulto do Daniel Silveira, toma uma multa de 405 mil reais. Depois mais uma multa de 25% sobre os investimentos dele. Aí, na hora que o Bolsonaro requereu a instauração de uma investigação para os crimes de abuso de autoridade, que o Dias Toffoli não vejo nenhum crime, não sei. E o Luiz Fux deu respaldo. O que ele fez? Imediatamente aplicou outra multa de 105 mil no Daniel Silveira, como coisa que o decreto de graça e indulto do Bolsonaro fosse papel higiênico, para aquele fim. Aí agora, ontem, mandou bloquear tudo que é de conta bancária, veículos, bens do Daniel Silveira. Quer dizer, isso é que é abuso de autoridade, pessoal. Isso é que é abuso de autoridade. Porque, meu amigo, no dizer do Paulo Sartori, e que eu repito aqui, qualquer decreto de indulto, de graça, tem que ser cumprido sem nenhuma restrição. É prerrogativo constitucional, discricionário do presidente da República, está lá no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, e no artigo 734 do Código de Processo Penal. Agora, depois desse decreto de 21 de abril, a Rosa Weber está aí amaciando, está aí, não quer nem nada. Recebeu já a comunicação da Procuradoria Regional Geral da República, recebeu a manifestação do Bolsonaro, da União Federal, e ela nem está aí para colocar em pauta para julgamento. É aquilo que eu digo, é a provocação de um Estado submetido ao poder moderador. Poder moderador é um poder constitucional. Está à disposição do presidente da República. Está à disposição do Congresso Nacional. Está à disposição do Supremo Tribunal Federal. O artigo 102 da Constituição Federal diz que o Supremo é guardião da Constituição Federal. E os que violentam a democracia e os que desrespeitam o Supremo Tribunal Federal, principalmente Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, quem mais? É isso aí, Rosa Weber, e o respaldo do Luiz Fux, que em lugar dele dizer que ia contemporizar e tal, ele é corporativo, ele aplaude esses abusos cometidos contra o presidente Bolsonaro. É abuso de autoridade. Não é só isso, porque o abuso de autoridade, sendo um crime de ação pública incondicionada, pode ser objeto de notícia-crime, artigo 27 do Código de Processo Penal, por qualquer pessoa do povo. Mas a vítima principal é a nossa República, é a nossa bandeira brasileira, é o nosso presidente. E o senhor Dias Toffoli, que votou em si próprio, dá uma canetada aí. Agora eu quero ver o que é que o PGR vai fazer, o Augusto Quadro. Ele sempre pedir a investigação, vão dizer não, se o Dias Toffoli decidiu, é coisa julgada, acabou, manda guardar. Entendeu, senhores? Eu vou, mais uma vez, dizer que nós temos que evitar, e eles estão fazendo tudo isso, tudo. Eles ofendem a democracia e querem, a todo custo, fazer passar na goela da gente um ladrão que quer pregar o comunismo no Brasil como é tentativa dele. Todo mundo está vendo isso. Agora, Bolsonaro vai ter que dar uma voltinha no estrangeiro, reunir-se com esse pessoal onde ele vai mentir lá em Boston, lá na Alemanha, o senhor Luiz Fux, não, o senhor Luiz Roberto Barroso,
fez uma live lá, sei lá, esculhambando o governo brasileiro, porque, meu amigo, é triste, é lamentável a gente ser um humilde advogado como eu, estudar direito todo dia, e ter que tolerar essa coisa, essa expectativa, porque se a senhora Rosa Weber segurar este processo para evitar o Daniel Silveira ser inscrito como candidato a qualquer cargo eletivo, ou se ela colocar em cima da busca, que não der tempo, ou se ela não colocar, ou se alguém pedir vista, eu digo que vai haver poder moderador. É um instrumento constitucional que vai socorrer o cidadão brasileiro. E o senhor Bolsonaro tem que requerer as Forças Armadas para exercício do poder moderador. Poder que vai obrigar a arquivar o inquérito do Daniel Silveira, eliminar todas as multas, eliminar a tornozeleira eletrônica e também inscrevê-lo como candidato do TSE. Quem for vir vai ver. O que eu disse do Alan dos Santos, eu estou vendo que não vem nunca extradição. Eu não estou adivinhando. Eu estou prevendo dentro da Constituição Federal o que pode acontecer com a nação brasileira e que não é golpe não. Talvez a Rede Globo, um bocado de canalhas, abram a boca e digam que o poder moderador é um golpe, mas não é não. É um instrumento democrático para reprimir o abuso de autoridade partido de ministros do Supremo Tribunal Federal que não respeitam a Suprema Corte. Ela merece respeito, eles não. Bom dia, viu? Agora eu vou para um assunto que me pediram. Exoneração de encargos alimentícios. Ora, quando é que você pode, o cara paga alimentos e vai para exoneração? Olhando-se os artigos 1694 a 1699 do Código Civil, nós vemos quem tem o dever de pagar alimentos. Se o cara é casado ou tem união estável, um companheiro tem o dever de manter o outro, quando o outro precisa de alimento. O homem tem o dever de manter a mulher ou vice-versa. E os parentes entre si, de acordo com a vocação hereditária, o dever, de acordo com o artigo 1696, é devido de uns para os outros, independentemente de idade, sexo, cor, raça, o que for. Mas tem um binômio, artigo 1695, do Código Civil. Só pede alimentos quem está necessitando e só paga quem pode pagar. Muito bonito, né, pessoal? Aí veio 1697, que diz da vocação hereditária, não havendo cônjuge, não havendo companheiro, o filho pode pedir alimentos do pai, o pai pode pedir alimentos ao filho através da justiça, o irmão pode pedir contra o irmão, desde que ele prove que alguém não existe, não tem pai nem mãe e tal. Bom, isso aí, né? 1698. Os avós, paterno e materno, são as pessoas obrigadas aos alimentos suplementares. Se eu entro com ação contra meu pai para ele me pagar alimentos, ele não pode, eu entro com uma ação de alimento suplementar contra o meu avô. Isso na hipótese de eu sou uma criancinha, né? Meu avô. Agora, o tema de hoje, 1699. Está lá, quando, isso é palavra do Código, quando a fortuna diminui ou aumenta ou deixa de existir, de que é devedor de alimentos, cabe majoração de alimentos, redução de alimentos ou exoneração. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que você paga um salário mínimo à ex-mulher. Aí, ele ganha na loto, ganha na Mega Sena. A mulher pode pedir o quê?
majoração dos encargos, porque aumentou a fortuna dele. Ele paga um salário mínimo por mês, e ele tem uma folha de pagamento por a empresa, ela pode majorar. Mas também, ele tem um filho, ele paga alimentos. O filho, com 18 anos, casou. Ele pode pedir exoneração, porque o artigo 1694 diz que o marido só pode pedir alimento da mulher e a mulher só pode pedir alimento do marido. Então, você pode se exonerar, você tem, mas tem que ter cuidado. Se não souber exercer o direito, você pode pegar uma prisão civil. Porque é o seguinte, muita gente paga tem um empreguinho particular, carteira anotada, ou é trabalhador autônomo, paga por mês tanto, aí ele não pode pagar, fica sem pagar. O garoto ou a garota entra com ação de alimentos, ou tem uma sentença lá pausória definitiva, dizendo que ele tem que pagar tanto, ele vem cumprindo, perdeu o emprego, não pode pagar. Se você imediatamente não propuser uma ação de exoneração de encargos, porque você deixou de ter condições de pagar. Se você deixou de ter condições, você diminuiu a sua fortuna, entre aspas, você está zerado. Aí você entra logo, porque se vier uma execução de alimentos, é difícil você justificar que não pode pagar. Os artigos 520, o artigo 528 é o melhor, do Código de Processo Civil, diz que se você não justificar plenamente porque não pode pagar, o juiz decreta a sua prisão. Prisão que pode variar de 30 dias a 3 meses. Entendeu? E mais, é por isso que eu aconselho. E mais, quando você vai a juízo, a sua mulher ou a sua companheira pediu alimentos, você deve ter o cuidado de olhar para a idade dela. Fulano, você só tem 35 anos. Doutor, está aqui o artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, eu quero, Vossa Excelência, eu vou pagar tanto, só posso pagar tanto por mês a ela durante 1 ano. Eu quero que Vossa Excelência respaldasse essa minha vontade, que é costume do juiz de família, dizer a senhora é muito nova, vou botar aqui alimentos por 1 ano para a senhora, tanto. A senhora vai procurar um emprego, se inscreva no Cine, Sistema Nacional de Empregos, para a senhora se empregar. A senhora tem condições de trabalhar. Quando for daqui a 1 ano, se o cidadão requerer a eliminação do valor que ele está dando, a senhora só vai ter direito à renovação se provar com o documento do Cine, dizendo, olha, eu fui 1000 vezes ao Cine e não consegui emprego. Aí o juiz prorroga por mais 1 ano. Porque está certo que a mulher é a parte fraca, fisicamente fraca, mas ela é igual em direito e obrigação ao homem. Elas próprias, as mulheres, exigiram que na Constituição Federal constasse no artigo 5º, inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, o artigo 1699 é o regente para a majoração de alimentos, para a redução de alimentos, para a exoneração. Se eu sou pai, ganho um salário mínimo, pago alimento ao meu filho, aí diz, ele completou 18 anos, não tem mais direito. Tem direito. Ele completou 30 anos, tem direito. Ele provando que é estudante. Agora, se ele tiver empregado, ganhando dinheiro, ganha mesmo salário mínimo, eu posso pedir a exoneração, porque ele passou a ter renda própria para a sua própria manutenção. É um tema que a gente, quanto mais fala, mais aparece exemplo, mais aparece lei. Tudo está lá nos artigos 1699, aliás, 1694 a 1699 do Código Civil. Pode até uma mulher grávida, sabendo o pai quem é, ela pode logo pedir alimentos futuros para o filho, já quando ele estiver perto de nascer, pedir o pré-natal, ajuda, porque o artigo 2º do Código Civil
garante o direito do nascituro. Esse seu Lula ladrão. Pessoal que quer o aborto, o próprio Código Civil, desde o Código 16 até o de hoje, eles consagraram e consagram o direito do nascituro, aquele que há de nascer. Inclusive, é de fundamental importância uma gravidez para a mulher, quando ela se vê num mato sem cachorro, como diz o outro. Vamos dizer que ela mora num apartamento. Aí o cara morreu, ela ficou no apartamento. Está buchudo, como diz o outro. Aí o irmão dele diz que é herdeiro, é dono. Vamos esperar o menino nascer. Porque se ele nascer, só a circunstância da coisa. Eu vou aproveitar isso aqui, essa deixa, que é muito bom falar disso. Aproveitar a deixa, olha bem. Se o menino nascer com vida, ele é um herdeiro. Se ele nascer, chorar e morrer, ele recebeu a herança do pai e passou para a mãe que passa a ser a dona. E se ele nascer morto, ainda tem duas coisas a saber. A primeira, o direito real de habitação da companheira, artigo 1831 do Código Civil. Se o artigo 1725 do Código Civil trata da igualdade no casamento e comunhão parcial de bens com a união estável, aqueles bens da união estável são iguais, ela não é meira, ela não é nada, mas ela é herdeira. Herdeira, e no caso aí, herdeira sozinha. E vou dizer por quê. O artigo 1829 trata da vocação hereditária. 1, descendentes, 2, ascendentes, 3, consobreviventes, 4, os colaterais são os irmãos. Ora, até o terceiro, ou seja, primeiro é herdeiro universal o filho, segundo é herdeiro universal o pai e a mãe, terceiro é herdeiro universal o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente, quarto, os colaterais que não são herdeiros necessários, os irmãos não são herdeiros necessários. Se você tem amigado com a dona, eu tenho até um caso aí que o advogado me pediu, se você tem amigado com a dona, ele morre e só tem 1, 2, 3, 10 irmãos, a herdeira universal do imóvel é ela. E ele tem direito a nada. Artigo 1832 do Código Civil, tá certo? E vai até o artigo 1800 e tanto, viu, pessoal, porque é muito artigo. Bom dia para vocês. Eu vou encerrar dizendo a vocês obrigado, que compartilhem comigo, curtam esse meu vídeo, espalhem, divulguem, bota lá gostei, não gostei, sim, não, e podem pedir uma música dos Antorados para o meu programa Morrendo de Saudade. Ele vai ao ar hoje às 11 horas da noite até às 2 da madrugada, na Rádio Assunção, em Fortaleza, Rádio Epaju, RadioDVC.com. Ou então uma mensagem de voz ou de texto pedindo uma matéria de direito. Sabe por quê? Porque eu gosto de fazer um vídeo, eu gosto de falar direito. Eu tinha uma loucura pelo direito, que muitas vezes eu fui a estúdios de emissoras de rádio, programa meu, A Hora da Cidadania, para ensinar direito ao povo com muita alegria. Eu gosto de fazer esse trabalho que eu faço todos os dias. Eu vou dar para vocês o meu WhatsApp, viu? Agora, primeiro quero avisar, quem quiser a música da Copa do Catar, eu não acho que está, alguns vezes me pegou de surpresa, mas se ele faz só escutar, porque eu estou de bermuda, cantando na segunda voz, é nojento, né? Mas tu está no meu YouTube, Heleno Lopes ADV, tudo minúsculo. Você vai me ver com a Lucirene, a filha dela, no teclado. Eu acho que está bonitinha a voz, a marcha rancho da Copa do Catar 2022. Meu WhatsApp, 85 é o DDD, 999453883. Obrigado e até amanhã.